Meu nome é professor Jacir Bombonato Machado. 46 anos trabalhando na educação. Só educação. Eu fui secretário municipal de educação por 3 períodos no interior do estado do Paraná, no sudoeste, Chopinzinho. Depois eu vim para Curitiba, fazem uns 12, 13 anos que eu moro em Curitiba. Fui superintendente da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, 4 anos. Na ocasião, elaborei o plano Municipal de Educação do Magistério de Curitiba em 2003. Posterior a isso, eu fui assessor, assessoria na Secretaria de Recursos Humanos de Curitiba. Fui controlador da URBS por 2 anos. E outras coisas que eu fiz. Dei aula no sudoeste do Paraná, eu era professor de nível superior no Cefet. Depois, 6 anos, dava aula de cálculo. Sou professor de matemática e física. Cálculo, por essa razão que me familiarizei com os números e comecei a trabalhar com um plano de cargos e salários. Aqui na região metropolitana, os planos, eu fiz o plano de Colombo, plano de Campo Largo, plano de Almirante Tamandaré, plano de Rio Negro, plano de Ponta Grossa e por aí todos. Eu fiz mais de 100 planos de cargos e salários no estado do Paraná. Minha especialidade é exatamente trabalhar com plano de cargos e salários dos municípios e financiamento da educação. E eu estou atualmente fazendo um trabalho junto aos municípios do estado do Paraná, através da Associação dos Municípios do Paraná e as nossas co-irmãs, as associações das regiões do estado do Paraná, as 18 micro-regiões. Então, esse é meu trabalho. E a nossa intenção aqui hoje é contribuir, certo, para que vocês tenham algum conhecimento básico e tirem as dúvidas sobre os planos de cargos e salários dos municípios. Atualmente, a gente está percebendo uma demanda muito grande por parte dos municípios na questão da dificuldade que eles estão tendo em adequar os seus planos de cargos e salários dos professores com aplicação, com atualização do piso nacional. A gente observou, e é essa orientação que nós estamos passando para os municípios, a gente observou que, em muitos casos, há uma interpretação um pouquinho equivocada da questão da atualização do piso em relação ao plano de cargos e salários. A estrutura do plano de cargos e salários ela não foi adequadamente preparada para a aplicação do piso. E isso está gerando dificuldade. E a gente vai comentar isso. Então, o foco na questão do plano, a gente vai falar bastante sobre a estrutura, que na nossa avaliação, é o que está dando assim, um problema maior para os municípios cumprirem. Se vocês perceberem, eu não vou falar na questão quando você fala do piso, não é a aplicação do piso, é a atualização. O termo correto, atualização. Então, nós vamos dissertar sobre a nossa legislação básica, certo? Que nós vamos pontuar nesse momento, vai ser exatamente no que está aqui. A Lei 9394, nossa LDB, tá? A Lei 11.494 de 2007, essa lei, ela regulamentou, certo, o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Educação Básica Nacional. Regulamentou. E é interessante que quando a gente fala regulamentar, significa que tem uma outra lei maior que estabeleceu a criação deste fundo.
E daí nós nos referimos, certo? Não coloquei, mas a emenda constitucional 53. Tudo começou, né? A emenda 53, a emenda constitucional 53, ela criou o Fundeb, ela estabeleceu um prazo para a regulamentação do piso nacional. Então, isso passou a ser assim, na estrutura financeira da educação, vital. Ela mudou em diversos aspectos a tratativa que deveria ser dada a partir de então. Então, se você observar a emenda 53, é de dezembro de 2006. Então, nós temos um tempo bem considerado. A gente também tem que observar, quando você trata de uma legislação, a emenda 53, dezembro de 2006, criou o Fundeb. Só que foi tão apressado, apesar de que sabia-se já há 10 anos de que havia necessidade, se a intenção era essa do Brasil, de nós regulamentarmos e criarmos um novo fundo, porque se nós retrocedermos na história, nós sabemos que nós já tivemos a experiência do fundo com o Fundef, né? Então, o Fundef foi o primeiro fundo na área da educação que financiava o ensino fundamental. E o Fundef, ele teve uma vigência, um período de 2000, de dezembro, ele findou em dezembro de 2006. Então, 1996, 10 anos, o Fundeb tinha 10 anos, em 2000, em dezembro de 2006, 96, dezembro de 2006, 10 anos. A experiência, a gente acompanhou bastante a questão deste primeiro fundo, porque era novidade, certo? E ele focava exatamente no ensino fundamental. E o Fundef tinha, na época, um objetivo principal, que era aumentar o atendimento da educação fundamental. Na época, nós tínhamos estados e situações que o índice de crianças na escola chegava só a 87%, 86%, 85%. Precisava universalizar o ensino fundamental. Esse objetivo era o principal. E ele foi alcançado. Quando findou o Fundef, o Brasil já atendia em torno de 98%, já praticamente estava universalizando o ensino fundamental. Essa experiência foi considerada, por muitos aspectos, positiva. Então, a decisão, né, da educação nacional era que nós teríamos que continuar com o sistema fundo. Por essa razão, então, estabeleceu-se o Fundeb. Só que daí com uma diferença muito grande, que o Fundef só financiava o ensino fundamental, o Fundeb a educação básica. E quando você fala em educação básica, tem que fazer a leitura, que é de creche ao médio. Inserido aqui estão todas as modalidades. Então, a estrutura foi bastante ampliada. E, né, essa é o que ainda hoje nós temos o Fundeb. E ele foi criado de 2006, e ele tem vigência até 2020. Isso quer dizer que tudo que nós comentarmos aqui em termos de Fundeb, ele vale até 2020. Então, ele tem a vigência já pré-estabelecida. Resultado da emenda constitucional 53, surgiu a regulamentação que estava previsto do piso salarial, do piso nacional.
e o piso foi regulamentado pela Lei 11.738 em 2008. Né? Então, pode perceber que depois da emenda 53 é que foram acontecendo as regulamentações. E, o ano passado, certo? Nós tivemos a aprovação pelo Congresso Nacional, exatamente no dia 24 de junho de 2014, do Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação. Por que nós colocamos a questão do Plano Nacional de Educação, que tem a ver com o plano de cargos e salários? O Plano Nacional de Educação tem 20 metas nacionais. Das 20 metas nacionais, 4 metas sobre a valorização dos profissionais do magistério. Meta 15, 16, 17 e 18. Isto quer dizer que a questão do plano de cargos e salários dos profissionais do magistério, ela tem uma vinculação muito forte com o plano municipal, plano nacional, plano estadual, plano municipal de educação. Então, eu coloquei aqui, nós não podemos desconsiderar a Lei 13.005/2014. É importante, só para comentário rápido, os estados, os municípios da federação, a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, eles têm 1 ano para adequarem os seus planos ou criarem os seus planos municipais ou adequarem. E esse plano municipal tem que ser elaborado, portanto, até o dia 24 de junho de 2015. Né? E sobre esse assunto, nós fizemos em todo o estado do Paraná uma verdadeira via-sacra, para que os municípios consigam cumprir esse prazo determinado, sob pena de que, a partir de junho de 2015, se não tiver os seus planos municipais de educação, os municípios não terão acesso às transferências voluntárias do FNDE, porque a relação dos municípios com o FNDE vai estar vinculada ao Plano Municipal de Educação. E aí não tem como fugir, certo, de tratar a questão dos planos de cargos e salários, da valorização dos profissionais do magistério, sem considerar mais a Lei 13.004/2014. Então, mais uma legislação que aparece aí, que ela tem que estar presente nessa discussão. E nós temos, como você trata, como nós estamos tratando de um fundo, certo? Que esse fundo, ele financia o plano de cargos e salários. Geralmente, e sempre é assim, os fundos têm uma regra própria. Eu não posso ficar fazendo o plano de cargos e salários da forma independente do contexto da lei. E por essa razão tem que prestar atenção que você tem uma resolução 2/2009, que exatamente define as diretrizes dos planos de cargos e salários. É interessante essas diretrizes, que elas praticamente estabelecem as condições mínimas, certo? E aqui a gente já vai comentar. Muitos municípios não prestaram atenção numa diferença de um fundo, Fundef, segundo fundo, Fundeb. Fundef até 2006, Fundeb de janeiro de 2007 a dezembro de 2020. E aí em cada situação
E esse foi um dos muitos problemas que os municípios estão tendo, exatamente por não ter feito a seguinte leitura. Você tinha foi feito um trabalho junto aos profissionais do magistério e junto aos municípios bastante intenso para regulamentar ou para criar os planos de cargos e salários na era Fundef. Na ocasião, a gente lembram, você só podia utilizar os recursos do Fundef para pagar os professores daqueles planos que atuavam na educação fundamental. Os da educação infantil não eram pagos pelo fundo. E aí surgiu, né, lembram aquela velha situação, os rateios. Aí a dúvida, o questionamento que era feito na época, sim, mas rateava a sobra do dinheiro do fundo só com os professores do ensino fundamental e como é que ficavam os professores da educação infantil que também eram profissionais. Era uma situação. E os planos, eles, no primeiro fundo, eles seguiam a resolução 3. A resolução 3 do Conselho Nacional de Educação. Quando você mudou para o Fundeb, criou-se uma situação diferente. Todos os profissionais do magistério, todos que estão inseridos nos atuais planos de cargos e salários, podem e devem ser pagos pelos recursos do fundo, diferente. Quando você mudou de um fundo para o outro, estabeleceu-se também um divisor. E aí estabeleceu-se um prazo. Os municípios tinham até 31 de dezembro de 2009 para adequar essa transferência, essa situação. Então, tinha que adequar os planos de cargos e salários para ajustar ao novo Fundeb, ao fundo Fundeb, e à vigência do piso a partir de então. Aí o que aconteceu? Os municípios não ficaram atentos a esta necessidade. Pegaram o plano de cargos e salários, que era Fundef, e continuaram a vida. E hoje estão encontrando muitas dificuldades, porque não foi feito o ajuste necessário. Certo? Esse é um dos pontos. Aí os planos, porque os planos do Fundef, eles são inviáveis para o Fundeb. Tá? Claro, eu tenho que levar em conta a Lei Orgânica dos Municípios, o Estatuto dos Servidores Municipais, se o município usar o regime estatutário, a lei que define a estrutura administrativa e, né, o atual plano de cargos e salários dos professores. A questão para os profissionais do magistério, eu percebi que tem bastante advogados e procuradores, né? Eu não sei se eu vou conseguir, porque tem professores, tem vereadores, a nossa clientela aqui é bastante diversificada. Cada um de vocês tem alguma dúvida para esclarecer, então a gente vai tentar mesclar tudo para poder atender. Além disso, nós temos os nossos internautas que estão também assistindo a nossa fala e o nosso curso aqui. Então, vamos tentar atender a todos. É forte a fundamentação legal na questão dos planos dos profissionais do magistério. Já é previsto... a Constituição de 88. E isso que eu quero fazer um histórico para vocês perceberem que muitas vezes o que faltou, que aqueles municípios que estão tendo dificuldade, faltou seguir a legislação. A Constituição de 88, artigo 206, estabelece valorização dos profissionais do magistério, da educação escolar, de forma a garantir planos de carreira com ingresso
exclusivamente por concurso público, e os concursos têm que contemplar provas e títulos. É constitucional, artigo 216. Então, o ingresso no quadro dos profissionais do magistério, o plano tem que prever, só pode ser feito por concurso público, e esse concurso público tem que atender, ele tem que contemplar provas e títulos. Essa é a condição. E aí, a LDB 96, a LDB, ela diz no seu artigo 67, reforça a condição, assegura, né? Segura. O sistema de ensino tem que contemplar estatutos, planos de carreira do magistério público. E o plano de carreira, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. E é interessante, aqui a gente começa a conversar. Na LDB, no artigo 67, já estava sinalizando a questão do piso salarial profissional. Mas o que aconteceu? Daí você tem, a LDB já contemplava, então o termo piso salarial já era um assunto em pauta. Ela contemplava. Por que então que só foi acontecer o piso, né, depois da emenda 53, em 2008? Então vamos explicar. Quando foi contemplado a questão do piso salarial na LDB, no artigo 67, não estabeleceu prazo. E aquela velha história, não tem prazo, então vai levando, certo? Ninguém se preocupou de regulamentar. Agora vocês podem entender. A emenda 53, ela simplesmente definiu um prazo para a regulamentação, e mais nada. Porque o piso já era previsto na LDB. E o que aconteceu? A emenda 53 disse que tinha que haver a regulamentação do piso. Ela corrigiu uma forma que não estava sendo observada. Tinha um princípio que era criar o piso, mas não tinha data, então ninguém fez. Então não foi regulamentado. Por essa razão, a gente sempre lembra, essa discussão do piso, para muitos, é bem antiga, tá? Porque era previsto na LDB. É interessante, vocês vão começar a observar agora, para depois vocês fazerem a leitura do plano de vocês. Quando você trata, porque quando eu falo de piso, eu tenho um fator. Então, o que a maioria nós estamos tendo dificuldades? Por quê? Porque quando você tem um plano de cargos e salários, e você tem um universo significativo de profissionais inseridos naquele plano, e se tratando de magistério, para a maioria dos municípios é o grupo maior de profissionais, é o grupo maior de servidores. Portanto, este plano estabelece a regra pelo qual esses profissionais vão atingir uma remuneração. Mas a remuneração, ela tem o seguinte começo, ela é um conjunto. Ela tem o vencimento e as vantagens decorrentes do plano, é a remuneração. O que acontece? Quando você tem o piso geralmente é o fator que impacta linearmente nas tabelas. Linearmente. Bom, olhem bem, até
a regulamentação do piso, os municípios tinham autonomia sobre todos os fatores que impactavam na remuneração dos seus profissionais. Linearmente, o que acontecia? Os municípios sempre estabeleciam como parâmetro, corrigiam, ajustavam as tabelas de vencimentos dos seus profissionais do magistério, no nosso caso específico, pela inflação. Tá? Ou muitas vezes nem davam a inflação. Fazia-se a conta, quanto que dá para dar? Dá tanto. Certo? Então eu tinha o controle linear. Com a implantação do piso, eu não tenho mais o controle linear da tabela, porque é definido pelo piso. Dificuldade 1. Aí, se você observar, progressão, no artigo 67, eu coloquei esse artigo aqui só para observarem como as coisas, falta só um pouquinho de leitura que você vai ver que a legislação é perfeita. No artigo 67 da LDB já estava previsto, certo, que as vantagens de carreira seriam por titulação, está escrito, e por avaliação de desempenho, certo? Avaliação de desempenho. Tem mais algum? Não. E aí, quando você pega os planos que financeiramente estão inviáveis, você acha um penduricalho de avaliação, de progressão de carreira. Não paga. Agora não paga mais. E aqui nós vamos dar, vocês vão observar depois, qual seria a estrutura, eu nem diria atual, né? A estrutura ideal, porque essa estrutura já vem sendo tratada e discutida há muito tempo. É para ficar nisso. Não criar outras vantagens. E agora nós temos por isso que os municípios têm uma dificuldade. Porque houve uma discussão muito grande da questão da legalidade da lei do piso. Certo? Os municípios, os estados, eles não aceitavam, agora estão tendo que aceitar, eles não aceitavam, certo? Se comentava que era uma ingerência no poder executivo municipal e estadual do federal, quando fixava um piso para um quadro de profissionais do município, nesse caso dos professores. E nós tivemos o plano foi criado, o piso foi regulamentado em 2008, certo? E ele só terminou a discussão no Supremo em 2011. Então nós tivemos bons anos ali de discussão, até que o Supremo definiu de que a lei do piso era legal, integralmente legal. Cumpra-se. Certo? Cumpra-se. Então, e aí nós vamos até conversar, porque a interpretação da lei do piso, ela não foi, e até hoje, não está sendo adequada. E quando eu comentei aqui, quando a gente está comentando, que as progressões, elas têm que ser baseadas na titulação e na avaliação de desempenho, e não fala mais, o Supremo disse que eu não posso considerar, para efeito de aplicação do piso, os ganhos de carreira. Matou. Então, aquela história, aquela
forma com que muitos municípios estão dizendo que estão cumprindo o piso, quando ele só dá o piso para quem não tem o piso, e os demais não corrigem, está completamente ilegal. Isso, né, é fácil de observar na ata final de julgamento do piso, quando o Supremo disse: eu não posso contar as vantagens de carreira, então não posso contar o que você deu para esses profissionais deste quadro, né, como vantagens por avaliação de desempenho, adicional por tempo de serviço, e tirar e incluir isso como piso. Não posso. Isso já está bem definido. Então, por essa razão, é que agora começou um complicador a mais. Bom, as questões foram surgindo e foi se resolvendo, né? Então, nós temos agora a questão dos profissionais do magistério, certo? Que eles têm um plano de cargos e salários e que eles vão ser remunerados pelo fundo. Opa! Então, aí começaram os questionamentos. Quem são esses profissionais? Né? Quem são esses profissionais que vão estar contemplados por este plano? E aí, né, a lei 12.014 de 2009, ela complementou o artigo 61 da LDB, para deixar bem definido quem são os profissionais do magistério. Então, os profissionais do magistério que vão estar inseridos neste plano são, aqui você tem. Então, os profissionais da educação escolar básica, aqueles que estão em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos. Licenciatura. Professores habilitados em nível médio é a formação mínima, ou superior para a docência da educação infantil e do ensino fundamental e ensino médio. Então, fechou também a educação básica. Olha como agora você está tratando do universo de educação básica. Então, são todos os profissionais. Quando você fala, agora o termo, é interessante frisar que a nomenclatura mudou. Por exemplo, a legislação não trata de professor, e sim profissionais. Opa, mas qual é a diferença entre o conceito professor e o conceito profissional? É que professor já tem uma certa tendência de você considerar isso como um cargo de professor. Agora, profissional, então eu posso considerar profissional mais do que um cargo. E é exatamente para viabilizar que o município possa organizar a sua estrutura adequadamente. Então, o que nós notamos é que muitos municípios e estados, eles passaram a organizar seus planos de cargos e salários com mais do que um cargo. Não só o cargo de professor, aí criou a figura, o cargo de professor de educação infantil, o cargo de educador infantil, tudo isso dentro deste conceito de profissionais, certo? De profissionais. E aí nós temos ainda os trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado e doutorados nas mesmas áreas. E ainda os trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área da pedagogia, em área pedagógica ou afim. Então, esses fechou o quadro. Então, não é mais dúvida quanto aos quadros. E é esses que têm que estar inseridos nos planos de cargos e salários. Bom, então está aqui. Agora nós temos a figura profissionais da educação. Tá? Profissionais da educação. E aí eu tenho dois grupos na educação.
Nós temos, então, os profissionais do magistério e nós temos os demais funcionários da educação. Que esse tema aqui vai ser tratado depois no módulo à tarde com vocês, tá? Então, nós vamos ficar aqui. Então, eu tenho profissionais da educação divididos em 2 grupos. Seriam os profissionais do magistério, que tem um plano específico, e aí o que acontece? Os municípios, portanto, podem ter, dependendo do número de funcionários, né, que atuam na educação, que não são os profissionais, pode ter um plano de cargos e salários para os demais funcionários. Se os municípios têm um número significativo dos outros funcionários, pode ter um plano para eles. Ou então, um plano, ou então esses demais, esses outros trabalhadores, esses outros profissionais da educação, que formam o grupo dos funcionários da educação, então esses aqui podem estar contemplados no plano geral da administração. Perfeito. Certo? E aqui você tem, quais são então os profissionais? São aqueles que exercem atividades de docência e que dão suporte pedagógico à docência, conforme formação e habilitação definidos no artigo 62 e 64 da LDB, e que atuam nas unidades escolares e nas atividades, no caso, junto à Secretaria da Educação, e dão suporte nas unidades escolares do órgão gestor da educação municipal, que é, no caso, a Secretaria. Bom, esses são os profissionais da educação. Esses aqui é que estão inseridos no plano de cargo e salário dos profissionais da educação. Tá? Bom, claro, eu não posso, eu estou organizando, eu tenho que entender, certo? Que o município lá, ele tem um regime jurídico, certo? Ele não pode, isso aqui é só para lembrar, por exemplo, eu não posso ter um regime jurídico para esses profissionais, diferente do regime jurídico dos demais. Então, eu vou seguir o mesmo conceito do município. Qual foi o regime que o município optou? O município pode ser um regime estatutário, que daí eu tenho que ter o estatuto, e aí eu tenho o regime seletista, não preciso o estatuto porque segue a consolidação das leis trabalhistas, CLT. Então, eu tenho 2 regimes, a possibilidade. Tá? E aqui, depois a gente vai colocar, houve um período que os municípios podiam usar os 2. Quer dizer, primeiro iniciou com a Constituição de 88, iniciou que podia só um. Aí houve uma emenda constitucional, usava 2. Aí o Supremo disse não, é um só. Então hoje só posso ter um regime jurídico. Ou é estatutário, ou é seletista. Quando você trata de estatuto, aqui que tem que ficar atento. Muitas vezes o meu estatuto não está atualizado. Está muito defasado. Ele não está de acordo com a legislação. E aí o que mais pega é exatamente a legislação da educação. Porque eles é muito... eu não vejo ruim nisso, né? Mas a educação tem uma legislação própria e dinâmica. Está sempre mudando. Está sempre sendo atualizada, está sempre mudando. Como, vejam, olha a leitura que você faz. Como eu não posso ter estatutos diferentes, eu não posso ter 2 estatutos no município. Eu não posso ter, aliás, eu vou dizer diferente. Eu posso ter 2, desde que os 2 sejam iguais. Certo? Porque o estatuto estabelece a regra, estabelece condições para todos os servidores do município, inclusive os professores. Então não pode ser diferente. Então o que acontece? O que a gente observa nos planos de cargos e salários, aí vocês vão fazer essa leitura, os planos de cargos e salários estão recheados de matéria estatutária.
como não atualizou o estatuto, resolveu colocar as matérias estatutárias para os professores. Não pode. Teria que daí ser colocado para os demais servidores também. Então você tem, nesse particular, tem que ficar atento à atualização do estatuto. Tem que fazer. Não pode você ficar com o estatuto lá de 20 anos, 15 anos, 10 anos, que está completamente desatualizado. Quando você trata de regime previdenciário, é uma outra coisa. Porque eu posso ter um regime estatutário, mas o regime previdenciário pode ser da regime geral da Previdência. Eu posso ter um regime estatutário e aí um fundo de previdência próprio. Tá? Essa opção existe. Então, uma coisa é o regime e outra coisa é o regime do servidor e outra coisa é o regime de previdenciário. Aqui você tem, servidor estatutário. Aí segue, é aquele ocupante de cargo público submetido a um regime estatutário. Quando os planos têm que ser assim, se o meu município usa o regime seletista, então eu não posso, a nomenclatura correta é chamar de empregado público. Tá? É aquele ocupante de cargo público submetido a um regime seletista. Para a educação, porque a educação tem uma atividade contínua, quando não tem greve, né? Contínua. Ela não pode ser interrompida. Mas os profissionais são passíveis de terem problemas de saúde, por exemplo. Problema de maternidade, as mulheres. Então, levando em conta isso, como o aluno, se o professor sofreu algum problema de saúde, ou a professora vai ter um período de maternidade, licença maternidade, o aluno continua na escola, continua na sala. E aí, então, você pode ter o servidor temporário. Agora, para o servidor temporário, não pode esquecer que é aquele ocupante de contrato por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, exercendo funções sem estar vinculado a cargo e a emprego público, nenhuma coisa nem outra. Só que, nesse caso, ele tem que ter uma lei específica de regime diferenciado de contratação. Então, essa possibilidade é para a educação, não é válida para o... Daí eles seguem as regras da CLT? Certo, o município pode optar pela CLT, perfeito, é isso mesmo. Bom, agora, aqui que eu coloquei, olha só, como as coisas vão mudando. Pela Constituição de 88, aquilo que eu falei, a Constituição de 88 previa que, pelo artigo 39, que era instituído um único formato para atender a necessidade, um único regime. Aí o que aconteceu? A emenda 19 disse não, pode ser 2. Bom, aí o Supremo entrou em questão, o Supremo entrou em ação. Em agosto de 2007, o Supremo disse não, voltou, né, que suspendeu os efeitos da emenda constitucional 519, dizendo não, é um só. Então você começou com um, aí ficou um período com 2, podia optar pelo estatutário e pelo CLT, imagina a confusão que deu. E aí, a partir de 2007, não, é um regime só, único, é o regime único. Então isso, por isso que surgiu essa situação, né? Nós temos que trabalhar com ela. Bom, então nós falamos de plano e estatuto. Mas então tem uma diferença entre um plano e um estatuto. E é grande. Aqui você tem, o formato da contratação dos profissionais da educação, o tipo de vínculo, a evolução na carreira. Então você tem a evolução na carreira, a composição da jornada de trabalho, certo? Elas são definidas por uma legislação específica do município.
E aí nós temos que entender o que é um estatuto e o que é um plano. O estatuto rege a vida do servidor, todos. O plano estabelece a carreira para a área na qual o servidor público prestou concurso público. Então você tem o plano de cargos e salários dos profissionais do magistério. Você pode ter Almirante Tamandaré, me veio o nome porque recentemente. Foi interessante, porque lá tem um número de funcionários significativo em torno de 2.000 servidores. Então lá a gente fez plano de cargos e salários para os profissionais do magistério, plano de cargos e salários para os da administração e planos de cargos e salários para a área da saúde. Perfeito, aí ficou legal, né? Então, as três áreas bem divididas. Professores, quadro geral, saúde. 3 planos, certo? Então, eu posso ter isso, para dar exemplo, né, que dependendo da categoria, eu posso ter planos de cargos e salários. O que eu não posso ter é estatuto para cada um dessas categorias. O estatuto é único. E aí, e aí um estatuto. Então, você tem um estatuto e 3 planos. O formato é bem interessante. Claro, agora você tem matérias que tem que estar no estatuto e matérias que tem que estar no plano. Então, eu coloquei algumas aqui. O estatuto rege a vida funcional do servidor público, certo? E aí, o que deve estar contemplado no estatuto? Então, tem que estar contemplado condição do concurso público, posse e exercício, condição do estágio probatório. Eu vou comentar, o estágio probatório é um problema sério para os municípios se adequarem. Porque o estágio probatório, o município praticamente ele tem que seguir o que está previsto na Constituição. E a gente percebe muito isso na questão dos profissionais do magistério. Quando você está em estágio probatório, que ele é de 3 anos, não pode ser diferente, 3 anos, todos, tanto para os profissionais do magistério, para o motorista, para a merendeira, para qualquer um dos servidores. 3 anos. Só que tem uma coisa. A avaliação de desempenho tem que ser semestral. É constitucional. Eu não posso fazer de ano em ano, de 2 em 2 anos. Semestral. No final dos 3 anos, e aí você tem que ter 6 avaliações de desempenho, é que você vai dizer se o funcionário está apto a exercer as funções daquele cargo ou não. E isso é importante observar o seguinte, porque enquanto o servidor está no período do estágio probatório, ele não está efetivado no cargo. Ele não está efetivado. Então, por essa razão, esse período é importante na vida do servidor. Terminou o estágio probatório e ele foi avaliado positivamente, ele adquire a estabilidade, efetivação. Se vocês querem marcar esse tempo, aliás, esse intervalo, marcar esse período do funcionário, dá até para, o prefeito fechou o estágio probatório, avaliação, tudo certinho, as avaliações de 6 em 6 meses, certinho e tal, faz uma portaria, um decreto efetivando ele, adquire estabilidade. Então, o fato da não existência dos processos corretamente de avaliação previsto na Constituição, certo? Ele pode ser que ele não adquiriu estabilidade, ele não concluiu o processo. Não é facultativo, é obrigatória a avaliação. E como é difícil. Aí tem 2 coisas diferentes. Então você tem um processo de avaliação, certo? Do período do estágio probatório,
Aí eu saio do estágio probatório, eu entro no processo de avaliação do plano de cargos e salários. O processo de avaliação do plano de cargos e salários não precisa ser de 6 em 6 meses. Aí sim, o município pode definir as regras próprias dele. Ah, não, mas eu vou fazer avaliação de desempenho dos profissionais do magistério de ano em ano. Vou fazer de 2 em 2 anos. É definido no plano. Então, você tem dois tipos de avaliação de desempenho do servidor. Quando ele inicia a carreira, no estágio probatório, que esse tem que ser seguido, de 6 em 6 meses. Posterior, é de acordo com o plano que ele está inserido. Se você monta uma comissão permanente, por exemplo, para processo administrativo disciplinar, essa mesma comissão também pode acumular a função de comissão permanente de avaliação do desempenho dos servidores, tanto os em estágio probatório quanto os permanentes, ou tem que ser pessoas distintas para fazer essas comissões? Tá. Para os estudantes, para os que estão assistindo o internauta, ela está pedindo se a mesma comissão que faz a avaliação do estágio probatório pode ser a comissão que faz a avaliação da avaliação de desempenho do plano de cargos e salários. Sim, sem problema nenhum, pode, porque você também muitas vezes pode e deve acumular. Em alguns casos, por exemplo, existe uma comissão. Todas as comissões que fazem tanto a avaliação do estágio probatório quanto a avaliação de desempenho do plano, elas são permanentes. E atribuições da Secretaria ou do Departamento de Recursos Humanos, RH, do município. Então, claro, sem nenhum problema, absolutamente, e eu acho que o melhor é de que seja a mesma, porque ela vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O objetivo, você tem pela Constituição definido quais os fatores que você vai avaliar no estágio probatório, e depois você tem os fatores do plano de cargos e salários, que podem muitas vezes são os mesmos ou sendo diferenciados. Não adquire a estabilidade. Bom, é uma questão, nós não vamos entrar na... Ele até para os internautas, ele fez a pergunta, se caso a administração não faça a avaliação, né, não faça a avaliação do estágio probatório, o servidor pode ser prejudicado. Não é previsto em nenhuma situação, nenhuma questão legal, a isenção da avaliação de desempenho. Ela é constitucional. A avaliação de desempenho do estágio probatório de 6 em 6 meses tem que ser feito. Tem que ser feito. O funcionário só adquire estabilidade depois disso acontecido. Nós temos que diferenciar duas coisas. Por exemplo, quando você colocou, mas daí eu vou simplesmente ignorar que não foi feito e continua a vida. Bom, na vida do servidor, na vida funcional do servidor, certo? Vai ficar essa falha. As consequências a gente não sabe, dependendo da situação, da evolução, certo? Só que tem duas coisas. Tem momentos dos planos de cargos e salários e da vida do servidor que é feita por um processo. Processo, eu digo, quando você documenta, tá? Então, eu só passo a adquirir direito depois da existência deste documento. No caso, o servidor o tempo de serviço, aliás, o fato do município não ter cumprido o que estava previsto na Constituição, não deu direito para o servidor, porque faltou aquela etapa da carreira dele. Então, aí a Procuradoria do município, certo?
vai ter que ficar bem atento, né? É difícil você retroagir, certo? Mas é algo que fica uma lacuna, fica uma falha. A vida do servidor, ela está faltando aquela parte. Porque quando você, é a mesma situação seguinte, se você coloca no plano de cargos e salários, tá? Que ele vai ter uma vantagem vamos colocar, de 1% ao ano, dependendo da sua avaliação de desempenho no serviço. Beleza. Aí a secretaria, a comissão que ela deu exemplo, a comissão de avaliação de desempenho não fez. Daí eu pergunto, o servidor tem direito? Não. Não tem base legal para um município atribuir um ganho de carreira baseado na avaliação de desempenho, se a avaliação de desempenho não foi feita. Mas tem previsão, por exemplo, na nossa legislação municipal, tem previsão que se o município não fizer... É questionável. Legalmente é questionável. O que a gente costuma fazer, tá, deixa eu falar o seguinte, nos planos de cargo e salário dos profissionais do magistério, como a gente está sempre reformulando, tá, olha só, o que acontece que você acaba corrigindo as avaliações não realizadas no enquadramento. Quando você faz o enquadramento de um plano para o outro, então você faz uma regra de enquadramento e corrige isso. Não é aconselhável. Porque, não, por todos os aspectos, tá? Por isso que eu coloquei antes ali na legislação, onde é que está previsto as avaliações de desempenho? Na Constituição. No artigo 67 LB. Em nenhum momento, olha só o que eu estou falando, eu não encontrei em nenhum momento uma legislação que diga o que você está dizendo. Então você está fazendo baseado... Porque quando você trata de recurso público, e quando você trata, por exemplo, mais ainda, em todo o recurso público é público, mas em educação que você tem que ter toda a responsabilidade, ninguém tem autonomia de ficar dividindo o recurso público da forma como achar que deve entender. Não é assim. O recurso público tem que ter regras. Quando você utiliza, olha o que eu vou te falar. Por exemplo, quando você está participando de um fundo, Fundeb, é um fundo, e que esse fundo é o recurso mais significativo do montante da educação. Como ela é um fundo, ele tem uma regra própria nacional, certo? O que é que dá legalidade quando você quando você constrói uma escola, com esse recurso desse fundo, é você fazer todo o processo licitatório baseado na lei, seguindo a 866. Agora eu vou falar o seguinte, o que é que dá legalidade da utilização do recurso do fundo quando você paga o profissional do magistério? É o plano de cargos e salários. Então eu tenho que seguir toda uma legislação. Então, agora a dúvida fica, se uma legislação que o município fez, certo, que é o caso que você colocou, individualmente, vale, olha só, vale para você aplicar uma lei, aplicar um recurso de um fundo de uma lei maior. Fica a dúvida, certo? Não recomendo, absolutamente. Tem que deixar claro, por isso que está previsto no plano, está previsto na LDB, está previsto na Constituição. As avaliações têm que ser processos, tem que acontecer. Tempo e prática, tem que acontecer. Não aconteceu, não tem direito adquirido. Tá? Bom, ali nós continuamos aqui. Então você tem lá, falei do estágio, olha a palavra. Lá no estatuto, veja como agora talvez vocês começam, mas tem importância? Isso tem. Se você observar, o estatuto diz estabilidade. Ué, mas o que é isso? Por que essa estabilidade? Depois que você fez o estágio probatório. Fez as avaliações, então tem
tem algo aqui chamado estabilidade, que nós comentamos. Aí você tem como é que pode ser feita readaptação, reversão, etc. As licenças, a licença de afastamento, não aquelas que são remuneradas, as condições, quais as condições do acúmulo de cargo, processo administrativo disciplinar. Por que é que a maioria dos processos administrativos não dão em nada? Falha simplesmente porque eu não segui os trâmites da lei. Falha. Na dúvida, o que acontece? Dá o direito para o servidor. Porque o município não consegue. Ele tem, lá, certo? Não fez o período, não fez o estágio probatório. Vai demitir? Vai perder. Certo? Nesse caso, olha só, nesse caso o servidor não pode ser prejudicado. Certo? Porque aí foi uma falha do município. Então desencadeia algo que não foi feito seguindo a legislação, depois o resultado pode ter caminhos diferentes. Tá ok? Processo, seguridade e aposentadoria. Na administração pública federal, isso é bom você anotar, a matéria que regulamenta é a Lei 8.118/90, e que serve, e que a maioria dos planos, a maioria dos estatutos segue exatamente o que estabelece a lei, que não é para o município. Essa lei é para os servidores federais, mas serve como parâmetro para os demais entes federados. Então, tem a Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Federais, serve de parâmetro para os servidores dos estados e dos municípios. Ratificando. Aqui tem, cada município deve contar com um único estatuto para regulamentar a vida dos servidores municipais de todas as áreas. Fechado. Importante, no entanto, se houver um estatuto específico do magistério, é preciso lembrar que ele não pode contemplar previsões diferentes do estatuto dos demais servidores, uma vez que esta lei rege a vida funcional de todos. E aí você chega à seguinte conclusão: então, não precisa ter um estatuto só do magistério. Concorda? Você tem que ser igual. Não pode prever nenhum direito diferente. Então, para que você vai fazer 2 documentos? E lembra, existia uma época, né, que era uma febre. Os professores todos queriam ter um estatuto deles. Não tem sentido. Certo? O que é diferente é o plano de cargos e salários. Tá? Agora nós chegamos aonde a gente gostaria de chegar, que é a questão. Agora vamos ver a estrutura. Então tá, então coloca a pergunta. Certo, vamos ver. Aluna Ana Caroline Dizildeitos, da cidade de Palotina, pergunta: quanto ao empregado pela CLT, também deve ser feita avaliação de desempenho para efetivação em estágio probatório? Todos os servidores, o termo é servidores públicos, eles têm, para adquirir a estabilidade, eles têm que fazer a avaliação do estágio probatório. Certo? Então, vamos para o cafezinho agora. Obrigado.